Deus, aleluia. Bendito é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É pelos e declarados santos em Cristo Jesus. Então, por Jesus estamos aqui e eu quero pedir para vocês darem a Ele agora uma salva de palmas. Aleluia! Glória a Deus. Seja muito bem-vindo você que veio aqui, arrumou um tempinho no horário do seu almoço, e você que está em casa me acompanhando sempre, pela internet. Se você não está inscrito no YouTube ainda, se inscreva, André Carvalho Pastor, e acorde todo dia pela manhã, ou levante toda manhã, ouvindo uma mensagem. Lá deve ter mais de 150 mensagens minhas, e você pode ouvir uma todo dia de manhã. Isso vai mudar a tua vida, vai mudar os resultados que você está tendo com certeza. E eu estava prestando atenção nessa vinheta que roda antes de nós entrarmos. A declaração do salmista é algo maravilhosa, porque ele diz assim: ao meio-dia eu orarei, clamarei, e o Senhor ouvirá o meu clamor, a minha oração. Esta certeza precisa estar no nosso coração. Nós não estamos aqui por acaso, nós estamos aqui no nome de Jesus, para meditar na palavra dEle. E após meditarmos na palavra dEle, nós vamos orar, e Ele ouvirá a nossa oração, e por certo responderá. Quem crê nisso, diga amém. 1 Pedro 5,10, eu já estou aqui nesse versículo aqui faz tempo, eu devo ter pelo menos mais 2 mensagens nesse versículo apenas aqui de Pedro, e é a sua primeira carta, capítulo 5, versículo 10, e diz assim Pedro: o Deus de toda a graça, que o chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará e lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. Diga aleluia. O tema da mensagem é: o Senhor confirmará a sua obra. Repita comigo: o Senhor confirmará a sua obra. Pedro, tentando colocar no coração dos seus ouvintes, e nosso também, a certeza do trabalhar de Deus, ele escreveu esse versículo aqui que é lindo. Ele disse: o Deus de toda graça, que o chamou para a glória eterna em Cristo Jesus. O Deus de toda graça. Você sabe o que é graça? Graça é favor imerecido. É algo que você recebe e não merece. Isso é graça. Então esse Deus que você serve, Ele não te dá porque você merece. Ele não faz porque você merece. Ele faz porque Ele é cheio de graça. A base daquilo que recebemos não está em nós, nas nossas atitudes, mas está em Deus. E tudo vem dEle. Isso aqui é importante você colocar na tua mente. Porque volta e meia, Satanás, ou a sua própria percepção humana, lhe colocará como uma pessoa indigna para receber algo de Deus. E na verdade, todos nós somos indignos. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Isaías disse que a nossa justiça é como um trapo de imundície para Deus. Não há nada além da nossa própria fé com que nós possamos agradar a Deus. Eu vou construir uma bela casa para Deus, um templo. Ele disse: Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Eu vou impressionar a Deus com a minha oração. A Bíblia diz que antes que saia uma palavra da sua boca, Deus já sabe o que você vai falar. Então como você vai impressionar a Deus? Como é que você pode de alguma maneira achar que são as suas obras? Isso é importante, porque eu estou procurando a cada dia ser melhor na presença do Senhor. Mas não é isso
não é o meu querer, não são as minhas obras, não é a minha religiosidade que faz com que Deus seja melhor ou pior. Ele é amor, Ele é cheio de graça, Ele é cheio de bondade, Ele é cheio de misericórdia. E o que mexe com Deus é um coração quebrantado, é um coração contrito, é você se quebrantar diante dele, é você reconhecer o seu pecado, é você reconhecer a sua indignidade, mas sempre olhando para ele com esse olhar bom, porque ele te olha com bons olhos. E o texto diz que ele é o Deus de toda graça, e que ele te chamou, e se você está aqui é porque você foi chamado. Porque muitas pessoas poderiam estar aqui agora, e não estão. Muitas pessoas poderiam estar assistindo, mas normalmente são aí 2.500, 3.000 pessoas que assistem esses 30 minutos pela internet. Poderia assistir 300.000. Por que não assistem? Primeiro porque não dão valor na palavra de Deus, sim, mas não dão valor porque não foram chamados. Porque não há um operar de Deus na vida deles. Agora eu estava vendo aqui, eu estava chegando ali, tinha umas moças, eu acho que aquelas ali estão de uniforme. De que empresa vocês são? Fala bem alto que eu não consigo ouvir. Proto Gastro Clínica. Isso. Então eu vi todas elas chegando com uniforme. Eu falei, Gia, essas moças devem ser de alguma empresa. Todas elas estão de uniforme. Mas o que faz um grupo de mulheres como essa abandonar, entre aspas, o descanso do almoço para vir aqui? É porque elas são chamadas. É porque Deus está trabalhando. Então todo trabalhar vem de Deus, e nós precisamos colocar isso no nosso coração, e por isso o tema dessa mensagem: o Senhor confirmará a sua obra, porque quem está fazendo a obra é o Senhor, e Ele vai confirmar aquilo que Ele deseja, e nós precisamos fundamentar a nossa fé nisso, em quem Deus é, no que Deus faz, e essa disposição de Deus para fazer o bem para conosco. Tudo que o diabo quer é arrancar isso das nossas mentes. Então ele diz: Deus está bravo com você, Deus não quer te abençoar, Deus não te ajudará, Deus não está te ouvindo. Ele vai tentar fazer isso, depois ele vai tentar trabalhar até em quem você é. Você não é convertido, você não é o filho de Deus. Olha os pensamentos que estão na sua cabeça. E aí eu recomendo você assistir uma mensagem que deve estar aí no YouTube, A Batalha da Mente. É uma mensagem que eu preguei, A Batalha da Mente, para que você possa perceber que muitos pensamentos que estão na sua cabeça não são seus. E por falta de discernimento, aquele que coloca o pensamento na tua cabeça é o que te acusa. E você se estabelece como uma vítima, sem reação. Renuncia e repreenda o maligno que lança pensamentos na sua cabeça e assuma a sua identidade em Deus. Eu sou filho. Aleluia. Eu sou filho. Mesmo que a minha mente não concorde com isso, mesmo que o meu corpo diga ao contrário, pela fé em Cristo Jesus eu sou filho. E se eu estou aqui, e se eu não desistir de Deus, e se eu não fui tirar a minha própria vida, e se eu não abandonei a Cristo, é porque Ele me chamou. E Ele, com seus laços de amor, tem envolvido você. Então o fato, e isso deve ser uma chave na tua mente, de você estar aqui hoje, é uma mensagem clara para si mesmo e para o inferno. Você é de Deus e Deus está fazendo uma obra em sua vida. Posso ouvir um aleluia? A boa notícia do versículo que lemos é que a obra é eterna, ela não é passageira. Ele disse: Ele chamou vocês para a sua glória eterna em Cristo Jesus, não para um tempo, mas para a eternidade.
Nós que estamos em Cristo e cremos em Cristo, nós já estamos vivendo a eternidade. A nossa eternidade já começou. Você pode dizer aleluia? A nossa eternidade já começou, porque o Senhor nos chamou para essa eternidade. E agora, Pedro no último versículo disse: vocês vão sofrer por um pouco de tempo, mas depois Ele os restaurará. Vimos isso na semana passada. Você assiste a mensagem, o Senhor que te restaura. E segundo, é o que vamos ver hoje, e Ele os confirmará. É aqui, vamos pregar com nessa palavra. E Ele os confirmará. É o Senhor que nos confirma, não nós mesmos. Mas você é um bom religioso e você está buscando seus méritos. E você se sente até ofendido porque você tem boas obras. Você só tem boas obras porque o Espírito Santo está trabalhando em você. Você só tem boas obras porque você foi chamado pelo Senhor. Então é o Senhor que nos confirma. Segundo Samuel capítulo 7 versículo 24. Olha o que diz aqui: e confirmaste o teu povo Israel por teu povo. Então aqui eu consigo ver aqui duas fases. E confirmaste o teu povo Israel, aqueles que foram chamados, por teu povo, porque eles foram escolhidos. Chamados, escolhidos, porque a Bíblia diz: muitos são chamados, poucos escolhidos. Quem são os escolhidos? São os que aceitam, são os que permanecem, são os que assumem a tua vida em Cristo. Mas até isso é uma obra do Senhor. Volte ao texto bíblico. Então, olhe só, confirmaste o teu povo Israel por teu povo. O Senhor fez com que esses que o Senhor chamou se tornassem verdadeiramente o seu povo. Oh, glória a Deus! Ele está trabalhando em nós para isso, para que nós, chamados, nos tornemos verdadeiramente o seu povo. Por isso que eu disse que o Senhor confirmará a sua obra. E confirmaste o teu povo Israel por teu povo para quando? Para sempre. Diga, para sempre. Fala, eternidade. Por isso que eu disse que o Senhor nos chamou para a eternidade. Ele nos chamou para a sua eternidade de glória. E tu, Senhor, te fizeste o seu Deus. O Senhor nos confirma e Ele se coloca diante de nós como nosso Deus. Ele não nos abandonará. Ele não nos rejeitará. Ele não abandonará o seu povo nunca. Ele vai confirmar o seu povo e vai se estabelecer como Deus desse povo. Deus tirou o povo do Egito e colocou diante do povo uma nuvem. Aquela nuvem tipifica Jesus Cristo. E a nuvem andava e o povo andava atrás da nuvem. A nuvem parava, o povo parava. Sabe o que é isso? Ele está disciplinando o seu povo. Ele está se colocando como Deus na frente do seu povo. Eu morava num condomínio de casas e tinha um rapaz lá que fazia adestramento de cães. E eu ficava observando às vezes ele. Então ele dava 3 passos com o cachorro, ele parava. E o cachorro parava também. Ele dava 1 passo, o cachorro dava. E isso demorava muito tempo. Ele ficava um longo tempo com isso. E depois ele andava bem rápido, o cachorro andava bem rápido. Ele parava, e o cachorro parava também. Ele está adestrando o cachorro. Ele está ensinando o cachorro a andar de acordo com o que ele anda, obedecendo os comandos. De alguma maneira, o Senhor está nos confirmando como seu povo, mas enquanto Ele nos confirma, Ele está nos adestrando para andar segundo a sua voz. Para quê? Para Ele se colocar como nosso Deus, porque Deus é Deus dos obedientes. Deus não é Deus que anda com rebeldes.
Deus não andou com Saul. Saul tinha dificuldade em obedecer a Deus. E o Senhor tentou, chegou um momento que o Senhor disse a Samuel: eu tenho rejeitado Saul. E eu já tenho achado outro homem, segundo o meu coração. Esse me obedecerá. Qual é o seu nome? O seu nome é Davi. Eu tenho observado o coração dele. Ele é um jovem obediente. Então Deus está confirmando, e quando Ele confirma, Ele se estabelece como nosso Deus. E agora Ele anda conosco, como a nuvem, se movimenta e a gente confia que Ele está nos levando na direção certa. O povo não conhecia o caminho do deserto, mas Deus conhecia o caminho do deserto. Você não conhece o caminho do deserto, você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe quais ameaças que te cercam, você não sabe o que o homem mau está preparando contra você, mas Deus sabe, e Ele está te confirmando como povo, para que você ande debaixo da nuvem, para que você se mova debaixo da nuvem. Se a nuvem não andar, você não anda. Agora, se a nuvem andar, você não fique parado. Por quê? Porque agora você é confirmado como povo de Deus, e agora Ele se coloca como seu Deus. Posso ouvir um aleluia? Então o tema da mensagem: o Senhor confirmará a sua obra. Confirmar fala de estabelecer, consolidar, edificar, cumprir o que falou, estabelecer o seu desígnio. Deixa eu ser mais claro: o Senhor estabelecerá aquele a quem Ele chamou. O Senhor estabelecerá aquele a quem Ele chamou. O Senhor consolidará aquele a quem Ele chamou. O Senhor edificará aquele a quem Ele chamou. O Senhor confirmará na minha vida toda a promessa que Ele fez, toda a promessa que Ele fez a você. O Senhor confirmará, diga isso: o Senhor confirmará. Oh, glória a Deus, o Senhor confirmará. É Deus quem nos aprova em Cristo Jesus. É Deus quem confirma aquilo a que devemos ser, ou quem devemos ser. É Deus que faz isso. E não adianta lutar contra isso. Capítulo 1 de Jeremias, Deus disse: antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te escolhi e te dei as nações por profeta. Você vai ser profeta. Mas naquele momento Jeremias faz o que todos nós às vezes fazemos: quem sou eu? Disse Moisés ao Senhor: quem sou eu? Disse Gideão ao Senhor: eu sou o menor. Jeremias disse: como se eu sou um menino e não sei falar? E o Senhor disse: não me digas que és um menino, porque aonde eu te mandar irás, e o que eu ordenar você falará, eu serei com a tua boca. Então é o Senhor que confirma o que devemos ser, e não devemos ter medo. Precisamos apenas ter a capacidade de obedecer, e obedecê-lo com todo o nosso coração. Pequenas desobediências podem gerar grandes problemas. Nós precisamos obedecer porque o Senhor está confirmando quem nós vamos ser, porque o Senhor, através da mão poderosa dEle, está nos aprovando, e Ele está estabelecendo tudo que nós viveremos amanhã. O Senhor está estabelecendo tudo que viveremos amanhã. Ah, Ele está preparando isso. Moça, você pode não acreditar, mas Deus está preparando um marido para você. Agora a irmã que é solteira podia ter dado um glória a Deus. Deus está preparando. Aleluia. E se você permitir que Ele te ajude, Ele vai te mostrar o melhor possível para você.
Primeiro vai ser um crente, porque o julgo desigual é condenado na Bíblia. Quem casa com alguém que não é crente está estabelecendo uma vida de problemas, está buscando problemas, está buscando e terá problemas. Os seus filhos estarão divididos entre a sua crença e a crença dele. Se ele não é crente, provavelmente os pais não são, e você vai ter gente perturbada te perturbando o resto da vida. Sua sogra será uma mala sem alça, usada pelo maligno a todo tempo para te atribular. Não reclame, você escolheu casar com essa pessoa que não é crente. Ah, você vai casar com essa moça porque você achou o corpinho dela bonito, porque ela faz fotos sensuais no Instagram. Salomão teve 1000 mulheres, e ele dá um bom conselho para você. É melhor morar numa casa simples de sapê do que morar numa mansão com uma mulher rixosa. Salomão entendia de mulher. Então, meu amigo, procure uma mulher de Deus, procure um homem de Deus, para que Deus possa confirmar aquilo que Deus tem na tua vida. Eu disse isso a uma moça essa semana, eu vou repetir para todos vocês. Antes da pessoa, encontre o propósito. Vou repetir. Antes da pessoa que você está procurando, você deveria encontrar o propósito. E em cima do propósito, você vê se a pessoa é a pessoa certa. Porque se a pessoa não concorda com o propósito de Deus na sua vida, não entre nessa fria. Porque a tua alma vai ficar no meio disso. E você vai andar dias de desespero, de angústia, de aflição. Por quê? Porque você sabe qual é, o teu espírito sabe qual é o propósito, mas a tua carne está andando com essa pessoa, e o teu espírito fica no meio sofrendo. O teu espírito não, a tua alma, desculpe, ela fica no meio, ela fica entre o seu espírito e os desejos da tua carne e do teu corpo. Não ceda aos desejos do teu corpo. Primeiro você encontra o propósito, depois você encontra a pessoa. Eu não sei porque Deus mandou falar sobre isso, eu não estava pregando sobre isso, mas Deus sabe. Diga aleluia. É Deus quem estabelece. Salmo 127, 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil, olha aqui, essa palavra é muito boa. Inútil vos será levantar de madrugada. Isso é inútil. Pode se matar de trabalhar. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Ele dá o descanso. E à medida que ele dá o descanso, ele dá a prosperidade. Ele edifica. Então está escrito aqui: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então é o Senhor que confirma a obra. Você precisa colocar isso na sua mente. Eu não estou falando para você ficar deitado. O texto não diz para você ficar deitado em casa. Diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas e se o Senhor edificar? Tem resultado quem trabalha e edifica. Então eu trabalho para edificar no Senhor, não confiando na força do meu braço. Jeremias disse: maldito é o homem que confia no homem, que faz do seu braço a sua força e se aparta do Senhor. Maldito. Ele confia no braço dele, ele é um maldito. Ele deixou de confiar no Senhor. Ele é um maldito. Ele acha que ele vai fazer a obra pela força dele, pela sabedoria dele, pela inteligência dele. Ele é um maldito. Tem que confiar no Senhor e não no meu braço, não no seu braço, porque é o Senhor que edifica a casa. Eu trabalho, mas quem edifica é o Senhor. Eu me movo, mas quem me ajuda no movimento é o Senhor. Eu bato na porta, mas quem abre a porta é o Senhor.
Eu oro, mas quem responde a oração é o Senhor. Eu peço ajuda para alguém, mas quem toca no coração daquela pessoa é o Senhor. Ou não, porque aí que eu tenho que estar pronto para isso. O Senhor toca ou não. O Senhor abre ou não. O Senhor me direciona ou não. Se eu não tenho direção, eu fico onde eu estou. Nós sentimos que a igreja, nós já estamos precisando de um lugar maior. Já está pequeno. E quando eu vim para cá, deixa eu contar para vocês. Nós estávamos num lugar de 700 metros. E aí o Senhor me mostrou esse local e disse, é ali. No fundo, não tinha placa na frente. Falar, como você vai alugar um lugar que é um lugar de fundo? O povo não vai lá. Oh, Deus falou que era. Se Deus falou, vai ser. E aí, eu mandei os intercessores virem aqui dar uma olhada no salão. Isso aqui estava tudo arrebentado. Era uma coisa horrível. O teto estava caído, tudo cheio de mato, era horrível. Mas eles não olharam o tanto quanto estava feio, eles olharam o tamanho. E disseram, nossa, o pastor está enganado. É grande demais esse lugar. Eu mandei os espias aqui, igual fez Moisés, na frente para dar uma olhadinha, e o relatório que eles me deram não foi dos melhores não. Alguns deles falaram, não, é grande demais, não sei o quê. É grande para a visão deles na época. Para mim era pequeno. E agora está pequeno. Mas nós não vamos nos mudar até que o Senhor direcione. Até que o Senhor fale. Porque se nós estivermos confiando que é o Senhor que confirma as nossas vidas, o nosso ministério, a nossa igreja, vai dar certo. Não, mas não sou eu que faço a estratégia, não sou eu que estabeleço, é o Senhor quem estabelece. E se o Senhor estabelecer, se Ele edificar a casa estará firme. Posso ouvir um aleluia? Deixa eu andar aqui que meu tempo está acabando. O Senhor confirmará sua obra em nós. Coloque isso no seu coração. O Senhor confirmará a sua obra em mim. 3 verdades aqui importantes que você pode colocar no teu coração. Primeiro, Filipenses 1,6. Tendo por certo isso, pode ter por certeza isso, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Primeira certeza, que o Senhor começou uma boa obra e Ele aperfeiçoará essa obra, então Ele confirmará ela. O problema é que nós começamos a obra, uma obra feita por Deus, e depois a gente quer assumir a frente da obra. E depois a gente quer, não Senhor, tá bom, sai do banco do motorista, senta no banco do passageiro que agora eu vou dirigir. Não. Ele começou a boa obra, Ele continua fazendo a obra e Ele termina a obra, porque Ele confirmará a sua obra em nós. Posso ouvir um aleluia? Segunda certeza, 1 Coríntios 10:13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape, para que possais suportar. Segunda certeza, o Senhor que está fazendo a boa obra, nos confirmará, nos guardará, e não permitirá que nós sejamos tentados além da nossa força. Por quê? Porque o Senhor confirmará a sua obra em nós. Eu estou tentando colocar algo no teu coração hoje. A paz, a certeza de que está com a vida na mão de Deus. E é a mão de Deus que opera em você. Terceira certeza, Salmo 55:22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. Mais uma certeza gloriosa: o Senhor vai confirmar a sua obra em nossa vida, e para confirmar, Ele não permitirá que nós sejamos abalados. Segundo, Ele não permitirá que nós sejamos tentados além da nossa força. Aleluia. Terceiro,
Ele aperfeiçoará a sua obra, vai ser de glória em glória, e nós vamos permanecendo na presença dEle, e Ele vai desenvolvendo, Ele vai acelerando, e às vezes Ele dá uma paradinha, parece que está tudo parado. Não está parado, Deus está trabalhando, Deus está movendo a mão, Deus está encaixando peça, Deus está tocando em corações, tudo isso para confirmar a obra em nossa vida. Por isso, o salmista Davi disse no Salmo 18, versículo 1: eu te amo, ó Senhor, minha força. Isso que eu estou querendo colocar no teu coração hoje, para você sair daqui amando o Senhor, porque Ele está confirmando a obra em você, porque Ele é a sua força, porque Ele é o seu Senhor. Então a sua alma tem que se curvar a essa verdade: o Senhor é a minha força e eu amo ao Senhor. Eu amo o Senhor. Davi disse: Ele é a minha força. Versículo 2: Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é o meu libertador, Ele é o meu Deus, é meu rochedo, é meu refúgio, é meu escudo, é meu poder, é a minha torre alta. Oh, glória a Deus! O Senhor confirmará a sua obra em nós. Esta é a certeza, aleluia. Se nós permanecermos, se nós dermos ouvido, Ele confirmará. Meu tempo acabou, deixa eu te dar o último versículo. Salmo de Davi, Salmo 37, versículo 22. Porque aqueles que Ele abençoa, herdarão a terra. É a bênção do Senhor que fará toda a diferença, amigo. É a bênção do Senhor. Não é a conjuntura do país, não é a economia do mundo. Não é a economia do mundo que vai fazer a diferença na sua vida. Não é o governo que assumiu o Brasil ou deixou de assumir. É o Senhor, é dele. José, do Egito, teve a maior promoção da sua vida no tempo da maior seca do Egito. 7 anos sem chuva, pois foi naquela situação que Deus o promoveu. Daniel prosperou e cresceu na Babilônia, no momento mais difícil da vida dele, em que jogaram ele na cova dos leões. O Senhor enviou o seu anjo, destruiu seus inimigos e promoveu Daniel no reino. Quando você coloca isso na sua mente, isso é uma proteção para a tua vida. O Senhor é minha rocha, o Senhor é meu escudo, Ele é o meu rochedo, Ele é o meu Deus, Ele é o meu poder, Ele é minha torre forte. Isso é proteção, isso é fé. E com a fé você pode apagar todos os dardos inflamados do maligno. É o seu escudo. Essa verdade é escudo e broquel. Essa verdade te protegerá. E no versículo 23, Davi disse: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Oh, glória a Deus. Ele disse: e deleita-se no seu caminho. Então o Senhor tem prazer naqueles que estão justos. Mas quem são justos? Quem são justos? É aquele que tem boas obras? Justo é aquele que foi justificado por Jesus Cristo na cruz. E o Senhor agora tem prazer. O prazer do Senhor está sobre nós por causa de Jesus. Não se engane com isso. O prazer de Deus está em nós por causa de Jesus. Não é? Nós tivemos aqui domingo 425 pessoas que se batizaram. Receberam Jesus Cristo, obedeceram Jesus Cristo, e aqui está a chave, e na obediência Deus tem prazer neles. Em Cristo Jesus, o Senhor tem prazer neles. Então o Senhor confirma os passos de um homem bom, deleita-se no seu caminho. Versículo 24, ainda que caia, não ficará prostrado.
Ainda que caia. E quando ele fala ainda que caia, fala aqui talvez de desobediência que leva à queda. Porque ninguém cai da mão de Deus. Nós pulamos da mão de Deus. Ninguém sai dos caminhos do Senhor. Não, 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 não. Ele confirma os passos de um homem bom. Então por que caiu? Caiu porque desobedeceu. Mas mesmo na desobediência e queda, porque é do Senhor, o Senhor não deixará prostrado. E aqui eu preciso dar uma palavra para você ou para alguém que está em casa. Você errou, caiu, peça perdão ao Senhor. Confesse o teu pecado. Se arrependa. Ele te levantará. Ele garante, ainda que caia, não ficará prostrado. Oh, por quê? Porque você está ligado a sua vida ao nome do Senhor, e o Senhor não deixará você caído, o Senhor não deixará você prostrado. Você é do Senhor, você confessa a Ele como teu Deus, você tem o nome dEle sobre você, então Ele não te deixará prostrado. Pois está escrito, o Senhor o sustém com a sua mão. A mão do Senhor se estenderá. E termino aqui com Davi, versículo 25. Olha que coisa linda. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente ou a sua descendência mendigar o pão. Nunca, nunca. Não se engane, meu amigo. O Senhor confirmará a sua obra em nossa vida. Ele está trabalhando, Ele está fazendo, e agora eu preciso esconder meu coração nessa verdade, porque os dias são maus, as turbulências vêm, as mentiras do diabo vêm, os ataques vêm, mas eu blindo meu coração com a palavra de Deus. Diz o texto bíblico, a sua verdade é um escudo e um broquel. A verdade do Senhor é o escudo que lhe protege, que protege o teu coração, que protege a tua mente, que faz você ter paz no meio da tribulação. E você pode declarar esse texto com coragem: o Senhor confirmará a sua obra em minha vida. Levante a tua mão direita e declare isso: o Senhor confirmará a sua obra em minha vida. Sai do seu lugar, vem à frente, quero orar com você. Oh, aleluia. Levíticos 26, 9. Veja que texto lindo esse. Levíticos 26, 9. A garantia de Deus para o seu povo. A garantia de Deus para o seu povo. Olha o que diz o Senhor para o seu povo: e para vós olharei, e para vós olharei. Às vezes você se sente tão abandonado, às vezes você se sente tão jogado de escanteio. Quem deveria olhar para você não olha, quem deveria cuidar de você não cuida. Vocês estão comigo na tela ou está com o texto lá ainda até agora? O marido, a esposa, a mãe, o pai. Parece que ninguém está te vendo. Parece que ninguém dá a mínima para você. E você, mesmo em meio à multidão, se sente sozinho. Então, você precisa, voltemos ao texto agora, olhar para esse texto e colocar isso dentro do teu coração. E para vós olharei. Se você recebeu Jesus como teu Salvador, os olhos do Senhor estão sobre você. A Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Você pode estar despercebido de muita gente, mas não de Deus. Deus está te olhando. Deus está me olhando. E Ele quer ouvir a sua oração. Volte o texto, por favor. E para vós olharei, e vos farei frutificar.
Então o Senhor te olha como uma planta plantada por Ele próprio, e Ele vai te fazer frutificar, e vos multiplicarei. Todo homem nasceu para se multiplicar, não para ficar estagnado. E aí ele disse: e confirmarei a minha aliança convosco. Tudo isso aqui, ó, o fato dele olhar para você, dele te fazer frutificar, dele fazer você multiplicar, está relacionado com a aliança, o compromisso. Então ele confirma esta obra que ele começou na tua vida. E você precisa blindar o teu coração, porque a falta de compreensão disso pode fazer você desistir da obra de Deus. Deus nunca desiste de você, mas você pode abandonar a obra de Deus. Você pode abandonar a posição que Deus te colocou. Você pode abrir mão da sua fé. E abrir mão da tua fé é abrir mão do plano de Deus. Então disse o salmista: escondi a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Não peque contra Deus. Não diga que Ele não está trabalhando. Não peque contra Deus. Não abra mão da tua fé. Não peque contra Deus. Permaneça. Diz o Senhor no livro de Apocalipse: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A fé de ontem precisa ser maior hoje, não menor. E a fé de hoje precisa ser maior amanhã. É assim que cristão anda, não retrocedendo e andando pela vista, mas andando pela fé. A vista é enganosa, o coração é enganoso, mas o Senhor é verdadeiro. E aquele que começou a boa obra, confirmará. É esta palavra para você. Ele vai confirmar a obra. Fique firme. O diabo está falando na tua cabeça: não vai dar certo, não tem jeito. O Senhor te esqueceu. Ele não está olhando. Não, a Bíblia diz que Ele está me olhando. A Bíblia diz que Ele me fará frutificar. A Bíblia diz que Ele me fará multiplicar. A Bíblia diz que Ele confirmará a sua aliança. E se a Bíblia diz, eu creio. Embora eu não sinta, embora eu não veja, embora as pessoas não concordem, eu creio no que a palavra de Deus diz. Eu não vou olhar para o meu corpo mortificado, eu não vou olhar para a minha conta bancária, eu não vou olhar para o que disse alguém ontem, eu vou olhar para Cristo, eu vou ficar na fé, eu vou permanecer, eu vou blindar meu coração com essa verdade. Ele confirmará a sua obra em nossa vida. Ele já me restaurou, agora Ele vai me confirmar, e Ele a cada passo, Ele vai me estabelecer nele. Ele está fazendo a obra. Mas está muita turbulência, André, a minha cabeça está assim. Não dê crédito ao seu corpo, não dê crédito ao que estão falando. Permaneça na sua fé. Feche os teus olhos. Você pode agora abrir o teu coração com Deus. Você pode falar com Deus. Não sei como você está, não sei como está teu coração, mas o Senhor lhe trouxe aqui para lhe dizer: eu confirmo a minha obra na sua vida. Eu confirmo a minha obra em sua vida. Eu comecei e eu terminarei esta boa obra. Eu sou o Senhor teu Deus, que te chamei e te confirmo e me estabeleço como seu Deus. Eu me estabeleço, diz o Senhor, como seu Deus, como seu Deus. É o Senhor que trabalha em você, é o Senhor que está trabalhando. Embora pareça que está difícil, você tem Deus, Ele está do teu lado, Ele não te desampara, Ele está amassando barro, Ele está talvez tirando pecados da sua vida, Ele está transformando situações, Ele está trabalhando, Ele restaurando você, e Ele restaura para te confirmar, Ele restaura para te confirmar, e Ele confirmando, por certo você frutificará, por certo você prosperará, por certo você crescerá. Ele está fazendo a obra. Oh, aleluia!